E uma outra regra que o Superior Tribunal de Justiça vinha se deparando com alguma frequência, que é o deslocamento da competência quando um órgão ou uma autarquia federal ingressa na qualidade de amicus curiae. Alguns magistrados deslocavam a competência para a Justiça Federal pelo simples motivo de o amicus curiae ter uma personalidade jurídica de direito público na esfera da União. De modo que nós dissemos categoricamente que a intervenção do amicus curiae não importa deslocamento de competência. Nós promovemos um enxugamento nas modalidades de intervenção de terceiros. O ministro Luiz Fux costuma dizer que, ao longo da vida dele inteira como magistrado, jamais julgou uma oposição. Evidentemente está brincando, deve ter julgado umas duas. Mas o fato é que o tempo mostrou que algumas figuras do Código de Processo Civil, por arcaicas, não foram assimiladas, não foram utilizadas pelos operadores do direito. E nada melhor do que eliminar essas figuras que não têm grande utilidade e, quando são utilizadas, o são para atrasar a entrega da prestação jurisdicional, porque, no fundo, a oposição... eu que moro em Brasília, vejo isso. A oposição é muito utilizada em Brasília para uma finalidade específica. Existe em Brasília um problema de grilagem muito sério, né? E o que acontecia? Havia muitas simulações de demandas judiciais, no qual dois particulares entravam em juízo discutindo uma questão possessória sobre uma área pública, e aí, evidentemente, numa ação possessória, nós não discutimos domínio, nós discutimos apenas quem tem a melhor posse. E aí, aquele grileiro estelionatário se valia de uma sentença que lhe assegurou a posse para dizer: olha, eu tenho aqui um título, inclusive reconhecido em juízo. Né? No fundo, o juiz não disse que ele tinha a propriedade. Disse que, naquele conflito ali entre dois grileiros, um dos dois grileiros tinha posse melhor que a do outro. Né? E aí, qual foi a iniciativa, um provimento do tribunal? Os juízes de varas cíveis começaram a fazer. Eles começaram a ouvir a Fazenda Pública sobre um eventual interesse em participar no feito. Então, lá em Brasília, nós temos alguns casos de oposição justamente propostos seja pela TerraCap, que é o Instituto de Terras lá de Brasília, seja pela própria União Federal, se trata de área de propriedade da União. Então, nós eliminamos algumas figuras de intervenção de terceiros, como mencionei, a oposição. Nós percebemos também que a nomeação autoria, uma figura interessantíssima, curiosíssima, né? Porque a nomeação autoria, na verdade, não é feita pelo autor, é feita pelo réu, né? E pelo réu que foi indevidamente incluído no polo passivo, né? Aquele caso do detentor que nomeia a autoria o possuidor direto para fins de correção do polo passivo. Na realidade, essa nomeação autoria poderia tranquilamente ser substituída por uma correção do polo passivo, ou poderia ser feito, no caso de um erro grosseiro, de ofício pelo juiz, mas conhecendo o processo, conhecendo o princípio da demanda, conhecendo a regra segundo a qual não se pode obrigar o autor a litigar contra quem ele não deseja, nós inserimos no Código a disposição de que o juiz deve facultar ao autor o direito de emendar a inicial, né, ao invés de se impor ao autor, ao réu, o ônus de promover a nomeação à autoria. Eu dizia também ao doutor Arthur, antes de começar a exposição, que algumas questões de política legislativa e de política estrito sensu, não só de política legislativa ou judiciária, mas de política estrito sensu, também foram consideradas na elaboração desse código. Uma delas está nos procedimentos especiais. Quando nós nos lançamos na missão
de elaborar o projeto, nós tínhamos duas premissas muito claras na cabeça. A primeira delas, que nós extinguiríamos o livro do processo cautelar e criaríamos um grande poder geral de cautela para o juiz, né? Na parte geral. Isso nós fizemos. Embora ali nós ainda tenhamos trazido a parte de teoria geral da prova para a parte geral, e ali existe um incidente de produção antecipada de prova, né? Mas, de modo geral, nós extinguimos o livro do processo cautelar e transferimos as regras sobre o poder geral de cautela para a parte geral. Mas uma outra coisa que era o nosso desejo inicial, porque nós acreditávamos muito que a tese do professor Bedak, de que o juiz deve ter o poder de manusear o procedimento, o juiz deveria ter o poder de adequar o rito às características do direito material em discussão. Essa nossa ideia original acarretaria, na nossa compreensão, a extinção de todos os procedimentos especiais, né? Porque, ora, se o juiz pode adaptar o rito, para que nós precisamos de procedimentos especiais? O juiz pode tornar especial o rito comum, né? Mas, ao longo das discussões, percebemos que alguns procedimentos especiais deveriam permanecer, como a consignação em pagamento, como a ação para exigir contas, e aí uma que nós havíamos extinguido, voltou na última hora, na última versão, que foram as possessórias. E eu relatava exatamente isso. Nós já havíamos fechado o texto, nós havíamos eliminado do projeto as ações possessórias, porque, ora, o que distingue um procedimento possessório do procedimento comum com tutela antecipada? Mas o professor Humberto Teodoro Júnior, que era um dos baluartes da comissão, nos disse o seguinte: olha, nós vivemos um momento muito delicado no Brasil de desrespeito à propriedade, de desrespeito ao possuidor da terra. E nós transmitiremos à sociedade uma mensagem muito negativa se nós eliminarmos as possessórias. Porque até os tribunais dizerem que aquilo que antes era requerido por possessória agora pode ser requerido em antecipação de tutela, nós já teremos criado um caos nesse país, né? O MST nos consagrará como baluartes da República, porque extinguimos as possessórias, e nós teremos um caos no país. E a comissão acatou essa ponderação do professor Humberto Teodoro Júnior e devolvemos as possessórias para o texto. Isso eu estou usando para mencionar a riqueza, né, das discussões. Em muitos momentos, nós nos vimos na iminência de adotar decisões que certamente acarretariam um prejuízo, um dano lateral que não necessariamente estávamos enxergando naquele momento. E muitas das vezes nós éramos chamados a atenção pela metodologia que nós escolhemos. Cada deliberação da comissão nós colocávamos numa ata e divulgávamos, de modo que 2 ou 3 vezes nós nos deparamos com editoriais de jornais criticando deliberações nossas ainda não finais, né? Como, por exemplo, aquela, o desembargador Favreto conhece bem, o ministro Luiz Fux foi a uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir com a Frente Parlamentar dos Advogados. E lá os deputados que compunham essa frente emparedaram o ministro Fux, e essa é a palavra apropriada, emparedaram o ministro Fux, e obtiveram dele um compromisso de que nos juizados especiais deveria ser necessária a atuação de advogado. E quando o ministro Fux chegou na reunião seguinte da nossa comissão, eu fui o primeiro a me insurgir, e isso saiu nas notas taquigráficas. Falei: ministro, se nós colocarmos isso, acabou o projeto do código. Não tem código, porque ninguém vai deixar essa conquista
nos juizados especiais, a própria parte postular, sem necessidade de advogado, isso é algo já consolidado na sociedade brasileira. Nós exigirmos agora a contratação de um advogado, imagine uma demanda de juizado especial de 30, 40, 50 reais, você exigir que tenha advogado. Se nós fizermos isso, a sociedade inteira vai se voltar contra nós. E nós fizemos uma votação, o ministro ficou vencido, mas logo em seguida saiu um editorial do Estadão justamente criticando a simples cogitação de se fazer isso, de se exigir a atuação de advogado nos juizados especiais. Então, isso mostra um pouco o método transparente de trabalho da comissão e a nossa sensibilidade para as demandas sociais, né? A nossa sensibilidade para as críticas que vêm da opinião pública, né? E seja da opinião pública, seja da opinião publicada, porque eu a minha carreira original é do Senado, né, consultor do Senado, não carreira política do Senado, mas eu sou consultor de carreira do Senado. Aprendi bastante a distinguir opinião pública de opinião publicada, mas muitas vezes a opinião pública a opinião publicada transmite exatamente aquilo que a opinião pública deseja. E esse método nos foi bastante útil porque nós evitamos, em muitos momentos, nos meter em algumas enrascadas.